Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso resumo nesta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. E vamos lá. Bom, o primeiro destaque que eu trago aqui é sobre aquela questão que eu tinha falado semana passada da merenda escolar. Que estão chamando agora de, corrigiram, é de alimentação escolar, mas a memória afetiva não deixa mudar, de merenda escolar. Mas vamos lá. O controle interno de Palmas aponta incompatibilidade entre descentralização e legislação federal e identifica sobrepreço de até 449% em 88 itens de edital de escolas municipais aí, né? Vamos ver o que diz aqui. Então, a centralização dos processos de aquisição de produtos da merenda escolar na Secretaria de Educação de Palmas teve como objetivo a promoção da economia e padronização da alimentação fornecida à rede. Aquela medida que o prefeito tomou, né? Era descentralizado. Ele disse que nós temos 82 escolas, então eram 82 prefeituras. Isso que ele falou lá na Câmara, no discurso, e ele fez a centralização. Levou para a Secretaria da Educação para que ela fizesse a compra de mantimentos, enfim, de produtos para merenda escolar ou alimentação escolar. A CCT, nós tivemos acesso a um relatório do controle interno da prefeitura que ilustra essa argumentação do prefeito. O documento de maio chega à conclusão de que a descentralização orçamentária e operacional das escolas, por mais que busque garantir a autonomia, gera incompatibilidades técnicas e legais, acentua desigualdades entre as unidades, gera risco à segurança alimentar de alunos e impacta o erário. Olha só, né? A auditoria concentrou-se em 5 unidades escolares da rede pública, de forma a garantir representatividade regional. E vamos ver aqui os principais resultados. Olha só, no entendimento da auditoria, o programa Escola Autônoma traz dispositivos incompatíveis com a nova lei de licitações e contratos administrativos, como a falta de estudo técnico preliminar ou outros instrumentos de planejamento. O critério de menor preço utilizado no sistema também é considerado ultrapassado, visto que qualidade, prazo e outros fatores relevantes devem ser considerados conforme a norma federal. O controle interno ainda trouxe uma análise detalhada de um pregão que aponta um potencial sobrepreço no processo elaborado por uma única unidade de ensino. A avaliação é feita sob ótica da instrução normativa da Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia, que dispõe sobre o procedimento administrativo. Olha só, o cálculo do passo é que a licitação de 6.144.000 poderia ser 42,77% menor. Ou seja, ela poderia chegar a 3 milhões e meio, ou seja, de 6 milhões e 144 para 3 milhões e 516, se o valor dos produtos fosse na média praticada pelo mercado. A análise apresenta diferença entre preço médio praticado na lista e pelo menos 88 produtos. E encontra variações de 31,97%, por exemplo, o lombo da carne suína, e impressionantes 449,06% no floco de milho, né? E diz que o problema vai além das emendas. A inspeção identificou o déficit de 4 nutricionistas na rede municipal, que tem 12, mas deveria ter 16, ou seja, o ideal era pelo menos um profissional para cada 3 mil alunos. Conclusões. A conclusão do balanço feito em maio é de que o modelo de gestão descentralizado contraria dispositivos expressos na legislação federal, implica risco concreto de dano erário por ineficiência e ausência de controle e favorece a perpetuação de desigualdade na rede escolar, violando o princípio da equidade. Pessoal, olha, eu li esse relatório, né? Esse material foi feito pelo nosso editor Luiz Gomes, mas eu li o relatório, realmente é muito preocupante. É muito preocupante. Eu acho que tem essa questão da... se a prefeitura compra, ela de forma centralizada, ela obtém vantagem por escala, porque você compra para toda uma rede de 82 escolas.
E uma escola comprando vai comprar muito menor, muito menos. A conversa que eu tive com pessoas da prefeitura é que a agricultura familiar vai continuar vendendo para a rede. Eles não vão buscar verduras, legumes fora daqui. Ou seja, aqueles 200 agricultores familiares continuarão fornecendo para a rede. Há esse problema de sobrepreço, porque dizem que cada escola vai lá no mercadinho local dali e compra com preço muito maior. Óbvio, o mercadinho local não tem como entregar a um preço que você compra em grande escala aí de um grande varejista, por exemplo. Há prejuízo? Claro que há prejuízo, mas também há prejuízo para o erário. E muito, nós vimos aqui, ó, uma compra de 6 milhões e 144 poderia ter sido de 3 milhões e 500. Então, assim, há prejuízo, sim. E isso precisa ser considerado. Outro problema, essa diferenciação de cardápio. Cada escola com cardápio. Isso tem que ser, primeiro, controlado por nutricionista e, segundo, padronizado. Porque fica uma escola, muitas vezes, com um cardápio de primeira qualidade e outra não. A questão da descentralização, o dinheiro lá que a escola precisa ter, por exemplo, para comprar alguma coisinha pequena, eu acho que isso aí acho que é fácil. Agora, para coisas grandes, eu tendo a concordar com o prefeito. Eu acho que se for centralizado isso, inclusive facilita a própria fiscalização, né? Vai falar, mas tem esquema. Se for para ter esquema, tem esquema na escola também, poderia ter, por que não? Eu acho que a questão é fiscalização. Eu acho que você obtém muito melhores preços se você centraliza essas compras. E você se torna mais eficiente, por exemplo, uma construção, se isso fica centralizado num órgão específico, do que você colocando, por exemplo, um diretor de escola para acompanhar a construção. Eu acho que nesse aspecto o prefeito tem razão e dou razão também para ele nessa questão que ele tem colocado e outros representantes da gestão sobre a qualidade da alimentação escolar, que ela deve ser padronizada. Ela tem que ser padronizada. Inclusive o cardápio deve ser padronizado, acompanhado por nutricionista e padronizado. Então, assim, eu respeito, logicamente, o setor de educação, sei que há uma revolta em relação a isso, mas por questão de eficiência, economia, qualidade nutricional, eu acho que o prefeito está coberto de razão, certo? Essa é a opinião que eu tenho sobre isso. Bom, só ainda sobre a questão da filiação do Laurez no PSD, deixou o PDT para se filiar ao PSD do Gilberto Kassab e do senador Irajá. E, logicamente, como eu disse, eu fiz um off ontem falando sobre as leituras possíveis desse novo cenário. E eu vejo o seguinte, que os dois grandes vitoriosos dessa história são, logicamente, o Laurez, ele consolida uma candidatura. Né? Ele não teria uma certeza de candidatura, digamos assim, a 1000% talvez no PDT. Talvez teria que se sujeitar a uma composição lá na frente, né? Provavelmente com a Dorinha. Agora, no PSD ele consolida a candidatura dele, então dessa forma ele também é vitorioso. Mas os principais vitoriosos para mim nessa história são o senador Irajá, que não tinha uma majoritária para chamar de sua, como se diz por aí. Ele tem uma candidatura à reeleição, mas não tinha uma majoritária. Se você olhar o entorno da Dorinha, não cabia a ele, o entorno do Palácio, muito menos. E ele teria, então, que buscar, por exemplo, o PT, com uma candidatura, uma chapa majoritária com muito menos musculatura. Então, eu acho que ele resolveu esse problema, mais ou menos o que ele fez em 2018, quando ele foi eleito senador. Lá ele também ajudou a construir uma majoritária com o Dr. Marlon Reis, e virou senador nessa majoritária e foi eleito. E agora ele faz o mesmo movimento. E ele consegue construir uma majoritária, tem uma garantia total agora de Gilberto Kassab, que todo mundo admira, inclusive pela palavra que tem empenhada. Então eu acho que é irreversível essa candidatura do Laurez. E o outro vencedor é o presidente da Assembleia, Mélio Caires, que agora está consolidada a candidatura dele a governador no ano que vem. A não ser que lá na frente ele e o governador decidam que ele não é o candidato.
Agora, em termos de conjuntura política, está resolvido. Por quê? Porque esse movimento do Laureis antecipou a decisão do governador Wanderlei Barbosa. O efeito final dessa filiação do Laureis ao PSD é isso, antecipar a decisão do governador. Se havia alguma dúvida de que o governador Wanderlei poderia renunciar, eu era um dos que apostava que ele renunciaria. Eu tinha comigo que ele renunciaria, vou ser muito sincero. Agora, com esse movimento do Laureis, indo para o Irajá, para o PSD do Irajá, acabou, não tem mais conversa. Eu pergunto, como que o governador vai renunciar, entregar o comando do Estado agora ao Laureis, aliado do partido do Irajá, aliado umbilicalmente ao Irajá nesse projeto 2026. Se tornou inviável. Inviável. Agora, lógico, vocês podem pensar o que levou o Laureis a fazer isso. Ele não queria mesmo uma aproximação com o Wanderlei, ou ele sentiu que não haveria a mínima condição de uma aproximação com o Wanderlei? É uma das alternativas bem provável, né? Porque o melhor dos mundos para o Laureis era ele no governo. Era o Wanderlei renunciar, o Laureis assumir, apoiaria o Wanderlei para senador, o Wanderlei ficaria na chapa dele, e o Laureis, como candidato, como governador, tem um poder de articulação enorme, com certeza construiria uma candidatura muito competitiva. Agora, nesse novo cenário, com o Irajá junto, a reboque, é impossível. Não tem como o governador renunciar. Isso aí como dizer, prego no caixão, já está resolvido. Então, esse movimento do Laureis antecipou a decisão do governador Wanderlei Barbosa. Agora, eu penso que nós temos já praticamente garantido um cenário, que é um cenário de segundo turno. Porque nós vamos ter 3 candidaturas, pelo menos, muito competitivas. A da Dorinha, que hoje eu acho que é a mais fortalecida de todas, a do presidente da Assembleia, que com o apoio do Palácio se torna um candidato muito forte, não se enganem, eu acho que o poder do Palácio é enorme, e o próprio Laureis, que vai ter toda a sua história, e vai ter um grupo, com certeza, dele, do Irajá, que vão construir a partir de agora e que vão dar trabalho. E fora isso, você tem um Paulo Mourão, que tem uma história, você tem o próprio Ataídes, também, que vem com muito gás, muita vontade. Então, assim, eu acho que você tem 2 cenários assegurados hoje. Primeiro, o governador não vai renunciar. Não tem clima mais para renunciar, não tem a mínima condição de renunciar. E segundo ponto, nós teremos um segundo turno. Dificilmente nesse cenário nós não teremos um segundo turno. Tinha que acontecer alguma coisa muito impressionante, fora do comum, para a gente não ter um segundo turno, tá bom? E eu quero fazer um convite a todos os amigos, nesta quarta-feira às 19 horas, eu estarei participando de uma mesa da Feira Literária do Sesc Tocantins, a Flisto, Grande Flisto, que começa nessa terça-feira. A programação está na coluna do CT, programação incrível, maravilhosa. E eu estarei na mesa desta quarta-feira com o tema Realidade Recontada, como fatos inspiram a escrita. Mas o destaque não sou eu, é óbvio, eu sou muito pequeno. O destaque é a grande jornalista, escritora e documentarista Daniela Arbex, de Minas Gerais. Ela é uma grande... A mediadora vai ser a escritora Vanessa Trajano. Na verdade, vai ser nesta quarta-feira, 19h30, tá bom? E a Daniela Arbex, ela é autora de um livro maravilhoso, chama Holocausto Brasileiro. Eu li. Cara, é impressionante que o Brasil tenha tido uma situação dessa. Quando a gente fala de luta antimanicomial, nós temos que ler esse livro e entender a colônia, que é um hospício que havia lá em Barbacena, Minas Gerais, onde que é chamado Holocausto Brasileiro. 60 mil brasileiros foram assassinados por omissão do Estado. Omissão do Estado. Era um depósito de gente, jogava as pessoas que se virassem para viver, e ela fez um baita de um livro. E ela é autora, vencedora do prêmio Jabuti, da Associação Paulista de Críticos de Arte, é muito premiada, e ela vai estar lá, é imperdível, pessoal, tá bom? Nessa quarta-feira, 19h30, no Sesc ali da Centro de Atividades Norte do Sesc Palmas, tá bom? Espero que tenham gostado e nós voltamos nesta quarta-feira. Abraço a todos.